da alavancagem financeira, assinamos o contrato de venda de um terreno localizado na zona leste de São Paulo, pelo valor de R$ 38,5 milhões. Vale destacar que, por mais um trimestre, registramos geração de caixa líquida de aproximadamente 3 milhões, reforçando a trajetória de desalavancagem da companhia. Desta forma, encerramos o trimestre com o indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido em 68,5%, uma redução de 0,9 pontos percentuais quando comparado com o valor registrado no final do ano passado. Permanecemos atentos ao cenário macroeconômico, focados na venda do estoque e comprometidos com a entrega dos empreendimentos previstos para este ano e, assim, manter nosso foco na desalavancagem e geração de caixa da companhia. Agora, o Leonardo Piloto e o Marcelo Bonanata vão apresentar os principais dados operacionais e financeiros da Elbor. É com vocês, Leonardo e Marcelo. Boa tarde a todos. Quem está falando é o Marcelo Bonanata. Agradecer desde já a participação de todos vocês. Obrigado, Henry. Obrigado, Leonardo. Primeira tela aqui, nós vamos abordar o nosso Land Bank. A Elbor tem hoje um Land Bank potencial de 10,9 bilhões, sendo que parte Elbor 7,3 bilhões. São 34 projetos. E eu acho que o que vale destacar é que 73% desse Land Bank está localizado na cidade de São Paulo. No slide seguinte, nós distribuímos o nosso Land Bank na cidade de São Paulo, e eu acho que o que vale destacar, principalmente, são a localização que os nossos terrenos estão, principalmente em bairros nobres, bairros como Jardins, Itaim, Moema, Chácara Santo Antônio. Quero aqui destacar que, na minha opinião, nós temos um dos melhores terrenos de São Paulo hoje, que é na República do Líbano, com a Rua Canário, terrenos no Jardins, Higienópolis, mantendo o Land Bank de qualidade que a Elbor vem ao longo da sua trajetória. Como o Henry já destacou, a companhia passa por um funil hoje, concentrando seus esforços na característica que nós temos, que é o médio, alto e o altíssimo padrão. No slide seguinte, só pelos bairros, né? Vamos abordar aqui um lançamento. Nós fizemos um lançamento no primeiro trimestre, que foi na cidade do Rio de Janeiro, que é o Américas 19, um lançamento em parceria com a Cury. Queria também fazer uma menção, neste caso, desse lançamento, que era um terreno que nós já temos há muitos anos, há mais de 10 anos, na cidade do Rio. Buscávamos aí uma parceria, um destino, e acho que fomos muito felizes de buscar uma parceria com a Cury, uma parceria que vem se solidificando para novos projetos. Um VGV de 349 milhões, 20% é a parte Elbor. É um empreendimento econômico de médio. Já temos 22% das unidades vendidas, fechando o primeiro trimestre. As vendas vêm evoluindo dia após dia. Então, um empreendimento que a gente lançou junto com a Cury no primeiro trimestre, e a gente está muito feliz com essa parceria. No slide seguinte, nós vamos abordar aqui as entregas do primeiro trimestre de 2024. Eu acho que é muito importante a gente falar das entregas, porque o ano de 23 foi um ano que a Elbor entregou pouco, e a gente vinha destacando que 24 seria um ano que nós temos bastante concentração de entregas importantes, 25 também. Acho que o que vale destacar aqui que nós entregamos o W Residence em março, no final de março, um VGV potencial de 460 milhões, 58% a parte Elbor, estamos com 62% vendido, ele vem performando muito bem. Vale destacar, acho que nós já falamos algumas vezes, que o W nós lançamos em setembro de 19, pegamos toda a pandemia, tivemos todos os problemas, todos os percalços, não tivemos plantão de venda durante 2 anos, e o ano passado a gente voltou numa retomada de um relançamento. Foi um ano muito significativo nas vendas do W, e esse ano também a gente começou já o ano com uma evolução nas vendas, e vale a pena, quem não conheceu, conhecer, porque, de fato, o residencial é um residencial diferenciado. E vendendo bem, ganhando preço acima de tudo, que para estoque ganhar preço só se for realmente
uma marca internacional como o W. Também quero dizer que entregamos o Signature em Joinville, o passeio, a última fase do passeio em Mogi das Cruzes, o Caminhos da Lapa Elo, que é um projeto bastante importante também para a companhia, um novo bairro que nasce no bairro da Lapa, que é o Caminhos da Lapa, junto com a Tegra e com a Toledo Ferrari. O W, como eu já tinha destacado, e o Elbor Window Moema, que também é um case para a nossa companhia. No slide seguinte, vamos aqui falar das vendas contratadas da Elbor no primeiro trimestre. Se não me falha a memória, eu acho que é o primeiro trimestre com o maior número de vendas que nós fizemos de todos os tempos. Eu queria destacar aqui, mais uma vez, o evento que nós fizemos de venda de estoque, que foi o Só Elbor Tem. Foram 3 eventos, um na cidade de Mogi das Cruzes, outro em Curitiba e um na cidade de São Paulo. Os 3 eventos foram sucesso absoluto, bateram o recorde de todas as edições. Nós já estamos quase na 100ª, 20ª edição. E vale destacar que esse de março bateu todos os recordes nas 3 edições das 3 praças, solidificando aí que nós estamos no caminho certo, que fazemos um evento onde ele já está consolidado e mais uma vez, focando na venda de estoque da companhia. Então, nós fechamos o primeiro trimestre com 443 milhões de reais vendidos total, com 25% a mais em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 4% acima do quarto trimestre de 2023. Então, muito feliz aí com o desempenho que nós tivemos nesse primeiro trimestre de 2024. Com esse desempenho, nós levamos o nosso VSO para cima, fechamos com 14% de VSO no total das vendas, contra 13% do último trimestre de 23 e 10,4% do primeiro trimestre de 23. A parte Elbor, o VSO, a parte Elbor, 12,6% contra 12,5% do quarto trimestre de 23 e 10,5% do primeiro trimestre de 23. Falando do nosso estoque, nós temos um estoque total de 2,7% e parte Elbor 1,5%. 95% desse estoque está localizado no Sudeste. Nós temos a distribuição aqui por segmento, aqui concentrado, como eu já disse, no médio-alto, no médio-médio-alto e no alto e no altíssimo padrão. E 76% hoje do nosso estoque está em construção. No último slide, nós mostramos aqui a composição do nosso estoque. Vale aqui fazer uma ressalva que o nosso estoque de pronto ele vai para 657, mas, como os senhores viram, nós tivemos uma entrega mais acentuada no primeiro trimestre. E o mais importante, que é o estoque do legado, que hoje está 192 milhões, ele vem diminuindo muito a cada período. E aqui ele está concentrado praticamente em 3 projetos. O projeto é em Santos, que era um hotel, que ele já mudou a sua categoria de hotel para já estamos praticamente já no final do pool hoteleiro. Começo de junho, nós já estaremos com a chave virada e já efetuando as vendas, e a gente já está preparando e com uma expectativa muito boa. O outro é o projeto de Alphaville, que também era um hotel, que nós já conseguimos transformar em residencial, estamos vendendo. E um comercial em São Vicente, que esse tem uma velocidade um pouco menor, mas estamos aí mês a mês diminuindo esse estoque gradativamente. Então, assim, o mais importante, o estoque do nosso legado, que já foi muito grande, hoje está bem no final, e o estoque que vem ficando pronto é um estoque com qualidade, um estoque que a gente está muito controlado, ganhando preço acima de tudo. Ressaltando, né, Marcelo, o estoque do legado era um estoque no Brasil todo, né? E muito focado naquele momento em salas comerciais, em hotéis. Então, produtos que, naquele momento de mercado, eram mais difíceis também de serem vendidos. É interessante, do que você está falando, hoje nosso estoque está praticamente todo na cidade de São Paulo, ou na grande São Paulo, residencial, praticamente todo residencial consumidor final. E com margem.
e com muita margem, ganhando preço Isso é acima de bom. tudo, né? Teve Então, margem, essa é né? a minha participação. Leonardo, agora é com você aí os dados financeiros. Obrigado, Bono. Vou começar pelo slide 14. A gente começa pela nossa receita operacional líquida, comparação ano contra ano, primeiro trimestre de 23 contra o primeiro trimestre de 24, crescimento de 10%, e tri contra tri, quarto tri contra primeiro tri, a gente teve um decréscimo de 15%, explicado por dois motivos. O primeiro foi mix de venda com POC menos evoluído no primeiro trimestre, ou seja, a gente vendeu no quarto trimestre empreendimentos mais evoluídos de obra. E o segundo é um fator sazonal, que a gente evoluiu um pouquinho abaixo de obra no primeiro trimestre, quando comparado no quarto trimestre. Então, somando esses dois fatores aqui, explica a queda de 15% no tri contra tri da nossa receita operacional líquida. Podemos passar para o próximo slide, onde a gente vai mostrar a margem apropriada. Soja. Boa. A gente teve uma redução de 28,8% para 26,8%. Aqui, acho que é importante a gente lembrar qual que é o conceito da margem apropriada. Margem apropriada nada mais é do que empreendimentos que ainda não estão concluídos e que tenham resultado para ser apropriado conforme a obra. Então, conforme a gente vai entregando empreendimentos, a gente vai deixando de ter esses mesmos empreendimentos que estão sendo entregues como margem apropriada. O Bonanata falou agora há pouco de 5 empreendimentos que a gente entregou no primeiro trimestre. Esses 5 empreendimentos que a gente entregou no primeiro trimestre, obviamente, não passam mais na margem apropriada. A venda realizada já foi apropriada inteira e a venda futura que vai ser feita vai direto para o resultado. Então, nesse ciclo de entregas, a gente tirou aqui dois empreendimentos na margem apropriada com margem bastante relevantes, que eram o W e o Windom Moema. Então, isso explica parte relevante dessa queda de 2 pontos percentuais na margem apropriada. Então, são, entre aspas, dores das entregas que a gente vai fazendo. A margem apropriada momentaneamente vai reduzir por conta desses projetos que a gente entregou com margem altíssima. A gente espera que essa margem apropriada ela volte a subir conforme a gente vai lançando novos projetos e com margem boa. Tá? Então, acho que essa é a explicação aqui para todo mundo entender. Próximo slide, 16. A gente fala sobre a nossa margem bruta e margem líquida. Margem bruta de 31,2, bastante em linha com o que a gente vem sinalizando para o mercado, que, na nossa opinião, a gente consegue entregar 30% de margem bruta de forma recorrente, entre 28% e 30%. A margem líquida foi para 11,2%. Na hora que a gente compara com o quarto trimestre de 19,5%, parece que foi ruim, mas não foi ruim. No quarto trimestre, a gente teve o processo de reavaliação de alguns ativos que a gente carrega para estoque e fez com que a margem fosse para cima. Então, não teve nenhuma novidade aqui, pelo contrário. Acho que está tudo caminhando dentro dos conformes que a gente imaginava. Próximo slide, 17, a gente fala de despesas gerais administrativas. A gente teve um acréscimo, tanto ano contra ano, tri contra tri, de alguns valores, principalmente na linha de pessoal / benefícios, sobretudo plano de saúde, que é uma linha importante que vem machucando o resultado de algumas empresas, a gente não passou ileso a isso. E no primeiro trimestre a gente teve 2 condenações, 2 acordos jurídicos que a gente fez e a gente já reconheceu aqui na sua integralidade. Tá? Então, por isso, a gente teve um acréscimo aqui nas despesas gerais administrativas. Próximo slide, a gente fala do resultado líquido da controladora. O lucro líquido atribuído ao controlador foi de R$7 milhões no primeiro trimestre. Aqui eu queria gastar mais 2 minutos só para explicar um contexto aqui para todo mundo. A gente sempre recebe várias perguntas o porquê que o lucro líquido do controlador sempre é menor do que o lucro líquido dos nossos sócios, dos minoritários, e passa a sensação de que a gente é minoritário nas SPS, o que não é verdade. A Elbor sempre tem uma participação maior do que 50% nas SPS. É importante destacar aqui que os nossos sócios são os nossos sócios nas SPS e não na holding. Então, o sócio leva o resultado líquido da SPE na participação dele e a gente leva o nosso lucro líquido da SPE na nossa parte. Só que esse lucro líquido ainda paga
juros da dívida corporativa e todo o D&A da companhia. Por isso que o lucro líquido atribuído ao controlador ele é menor do que o lucro atribuído aos não controladores. Fazendo uma analogia não perfeita, é como se comparasse lucro líquido da Elbor com o lucro bruto dos nossos sócios. Então, por isso que o número fica um pouco descasado e alguns investidores ficam com a sensação de que a gente é minoritário nos projetos, o que não é verdade. Espero que com essa explicação te tenha ficado claro. A gente pode entrar um pouco mais de detalhe no perguntas e respostas, tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide, o endividamento É bruto. interessante, né? Porque eles Teve pagam um os juros acréscimo, da a gente saiu de dívida e ainda dá lucro, né? 1,923 para A 2 empresa bilhões. quer ter o Lembrando que a melhor gente ainda fez está uma dando lucro. captação expressiva no final do terceiro trimestre, no final do primeiro trimestre, no último mês do primeiro trimestre, de 250 milhões de reais. Então, obviamente, a dívida bruta iria aumentar. Pagaram comercial Só que papers, esse né? efeito a Acho que gente foi notas desconsidera comissões. no endividamento líquido, que é o próximo slide. Falando de dívida líquida, a gente vê uma queda de praticamente 2 milhões de reais, então ficou bastante em linha do primeiro tri para quarto trimestre. A dívida líquida sobre patrimônio líquido diminuiu um pouquinho também, em torno de 1 ponto percentual do quarto trimestre para cá. E na hora que a gente compara mesmo o trimestre do ano de 2023, a gente caiu praticamente 3 pontos percentuais nesse ratio, tá? Vamos passar, Thiago. E próximo slide, a gente está mostrando aqui a tendência, né? A gente começou o primeiro trimestre de 2023 queimando 71 milhões de reais de caixa. No quarto trimestre, a gente reportou nossa primeira geração de caixa depois de 8 trimestres. O primeiro trimestre, a gente gerou caixa novamente, um valor baixo, perto do que a gente imagina. A trajetória para o ano todo, ela é decrescente. A gente estima aqui que o ano de 2024 fechado, a trajetória de dívida líquida sobre PL, de dívida líquida, seja decrescente. A gente gostaria muito de afirmar que trimestre após trimestre ela seria negativa, então ela cairia trimestre após trimestre, só que esse número depende bastante de performance de entrega. Se a gente atrasar, eventualmente, entregar 15 dias depois, ou o documento, uma matrícula demorar 20 dias, é o suficiente de sair de um trimestre para o outro. Então, que eu queria dar bastante ênfase. Desalavancagem ao longo de 2024, ela vai acontecer. A gente só não tem como escrever na pedra que ela acontecerá trimestre após trimestre. Tá? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar aqui nesse slide para todos. Tá? Então, acho que com isso a gente encerra aqui a sessão aqui de apresentação de operacional e financeiro. A gente vai abrir aqui a sessão de perguntas e respostas, tá? Acho que esse é o grande dilema da Helbor, né? É a dívida, essa desalavancagem. Eles estão falando que vai acontecer. A ideia é saber como. Mas é aquela coisa, né? Estão pagando dívida, está tendo lucro. Bom, pessoal, estamos abrindo aqui então as perguntas e respostas. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou ler e a gente vai respondendo aqui, tá? A primeira pergunta foi do Ernesto Mesomo, que é analista de sell-side da Bravos. Eu vou ler e a gente responde. Então, boa tarde. Durante o ano de 2023, foi falado e reforçado algumas vezes que 2024 seria um ano de desalavancagem, geração de caixa livre, recuperação de margem e aumento de percentual do lucro para o controlador. O que foi visto nesse primeiro TRI foi o aumento da dívida bruta, retorno do cash burn, redução de apenas 4 milhões na dívida líquida, ou seja, nada e lucro para o controlador de apenas 21% do consolidado. O que esperar dos próximos trimestres do ano? Ernesto, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer aqui a sua dúvida, que também é de mais gente, tá? Então, sobre a desalavancagem e sobre lucro líquido atribuído ao controlador.
Eu expliquei agora há pouco, eu vou falar de novo, então, todas as vezes que a gente passa essa informação para os nossos investidores, todo mundo fica com a sensação de que a Elbor é minoritária nos projetos, que não é verdade. Simplesmente é uma comparação que não é laranja com banana. É laranja com laranja, é laranja com banana. O lucro líquido que a gente mostra dos sócios é basicamente o lucro líquido das SPS que eles são sócios. Lá nas empresas deles, provavelmente ele tem D&A e dívida que a gente não está mostrando aqui. A nossa parte, ela é o lucro bruto, ou seja, o lucro líquido das SPS, menos toda a dívida financeira, menos todo o D&A. Ou seja, a dívida financeira da Elbor e o D&A a gente paga sozinho. Então, por isso que fica essa sensação de que o lucro líquido da Elbor sempre é muito pequeno perto do que vai para os sócios. Então, acho que essa é a primeira nuance aqui. A segunda, a companhia veio falando, sim, de aumento da participação em cada um dos projetos. Esse aumento de participação, ela não é iminente, ela não acontece de uma hora para outra. Os projetos que estão passando pelo nosso resultado são lançamentos que a gente fez 3 anos atrás, 4 anos atrás, e de business que a gente montou sociedade há 5 anos atrás. Então, a gente não consegue mudar isso de uma hora para outra. O que a gente veio falando é, sim, existe uma vontade muito grande do management de aumentar, sim, o percentual Elbor nos novos lançamentos. E isso a gente está mirando em fazer. Tá? Não sei se ficou claro até aqui. A tua outra pergunta, acho que tem aqui um errinho de erro, de digitação, você falar de retorno de cash burn. Não teve retorno de cash burn. Esse trimestre a gente gerou 3 milhões de caixa. Então, não teve cash burn, teve geração de caixa. Tá? Então, acho que com isso eu passei por todos os seus pontos. Se ficou alguma coisa em aberto, avisa aqui a gente que a gente volta a responder. Léo, eu quero complementar aqui, Ernesto é o Henry, obrigado pela pergunta. Eu acho que o principal aqui, né, Léo, é que a companhia está focada na desalavancagem. E esse ano vai ser um ano, como o Léo explicou, de dívida líquida sobre o PL reduzido, né? Ou seja, vai ser reduzido durante o ano. Só que, infelizmente, o trimestre ele não mostra muito bem esse indicador, né? Então, o comprometimento nosso aqui é que ao longo do ano, no final do ano, a gente vai ver essa dívida líquida menor por uma questão muito simples. Os empreendimentos estão sendo entregues, o repasse ele está vindo muito forte, né? A gente tem uma meta de repasse aqui que é a maior dos últimos anos da Elbor, né? Como a gente falou no call passado, são 14 empreendimentos sendo entregues, mais 4 segundas fases, e muita coisa sendo entregue agora no segundo tri, né, Léo? Muita coisa entregando no segundo tri, lembrando que empreendimentos importantes e grandes, não só o W, que o W ele acabou ficando pro finalzinho do primeiro tri, então a gente vai ver mais o reflexo dele agora no segundo tri, e também destacar o Klabin, né, Léo? Que é um empreendimento importante que vai ser entregue esse ano e que tem uma geração de caixa muito grande lá. Então, acho que o principal recado é isso, né? Então, muito focado na desalavancagem, ela vai vir de várias maneiras. Entrega dos empreendimentos, repasse mais forte, algumas outras alavancas que a gente já comentou, como venda de terrenos, né? Que isso é bom deixar claro também, né? Não é que a gente é um incorporador que está vendendo o terreno, é que a gente mudou o foco e a gente entendeu que nesse momento tem alguns terrenos que não são primordiais para a companhia. A gente prefere focar em alguns outros terrenos do nosso land bank, como República do Líbano, como os terrenos de Higienópolis. Então, essa estratégia de venda de terreno também vai nos ajudar ao longo do ano na nossa desalavancagem. Legal. O Ernesto respondeu aqui agradecendo. Ok. Obrigado, Ernesto. Próxima pergunta do Herman, analista de sell-side do Bradesco. Vocês estão no momento de entrega de projetos do ciclo passado, os repasses estão ocorrendo em um ritmo positivo? O cenário de SBPE mais escasso tem atrapalhado? Obrigado. Herman, eu vou responder aqui a sua pergunta. Sim, a gente está nesse ciclo bastante intenso de entrega, acho que não só a gente, como outros players do mercado também. Muito tem se falado sobre o cenário mais escasso de funding e poupança. A gente não percebeu ainda torneiras mais fechadas
pelos bancos, pelo contrário, o que eu percebo aqui no dia a dia é que os bancos têm canalizado o funding disponível de poupança para a pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. Então, algumas vezes a gente e outros players do setor vão pegar financiamento, o famoso plano empresário, em algumas vezes em CDI, mas o comprador final ainda consegue tomar o recurso em TR+. Obviamente, não é aquela TR+7, lá de meio da pandemia, acho que está em torno de 9 alto, 10 baixo, mas eu não tenho percebido torneira mais fechada, tá? Mas sim, essa taxa um pouquinho mais alta e que não deve baixar no curto prazo de tempo, tá? Então, por enquanto, tudo tranquilo, nenhuma novidade negativa vindo desse lado do front aqui, e a gente está acompanhando com bastante atenção esse assunto, tá? Então, tudo certo e obrigado pela sua pergunta. Léo, se você me permite, eu acho que só traduzindo isso tudo, os próprios eventos, que a gente tem muita coisa pronta, ficando pronta, que a gente tem uma parceria com o Bradesco, prova de que o cliente, o consumidor final, está vendo a vantagem de comprar agora, de entrar com financiamento. A gente está, como o Henry disse, com um repasse muito forte, né? A gente está em um trabalho muito forte lá com o Flávio, fazendo os nossos repasses, importando cada vez mais. Então, assim, eu acho que os bancos também estão facilitando muito isso na ponta e o consumidor vê que é uma vantagem comprar o imóvel, o nosso estoque. O estoque, no modo geral, ele está mais baixo do que o lançamento que está vindo para a ponta mais esticado. Então, é um momento muito positivo e eu acho que a gente está tendo uma resposta tanto do consumidor final como dos bancos. O que a gente vê é um momento de transição, né? Segundo trimestre, depois de muitos trimestres gerando caixa, é pouco, porém já é alguma coisa. Redução bem grande dos estoques. Agora ver como é que vai ser essa nova leva. E vamos ver também como os juros vão se comportar, né? A próxima pergunta é do Matheus Nogueira, analista de buy-side. Qual o sentimento para a venda dos valores restantes do legado neste ano de 2024? Poderíamos imaginar um número mais próximo de zero no final do período? Bona vai pegar a tua pergunta, Matheus. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que poderíamos sim, exceto, por exemplo, no empreendimento que nós temos em São Vicente, são salas comerciais, um pouco também de salas comerciais no Rio, mas vai ficar muito pouco. Eu acho que o próximo de zero praticamente isso, é o nosso objetivo. Como a gente já tinha falado no começo, que eram dois problemas, os hotéis, tanto de Alphaville como de Santos. De Alphaville nós já revertemos para residencial, já estamos vendendo, já atingindo uma velocidade cruzeiro. Santos, em junho, já começamos, temos uma expectativa muito grande. Então, a possibilidade, sim, de chegar muito próximo do final, exceto esses empreendimentos de comerciais que ainda vamos ter um pouquinho para o ano que vem. Reduzindo os estoques já é mais um ponto positivo, né? Reduzindo estoque, reduz despesa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Próxima pergunta é da Mariângela de Castro, ela é analista sell-side do Itaú BBA. Como vocês têm sentido a pressão de custo de mão de obra? Mariângela, obrigado pela pergunta. Acho que aqui tem dois vieses para a gente responder. A primeira é sobre as obras que já estão em andamento. Vale lembrar que a gente tem um posicionamento estratégico aqui de ser uma incorporadora puro sangue. A gente não constrói,
E a gente firma parcerias com construtores que a casa já trabalha há muito tempo via contratos de PMG, né? Então, de preço máximo garantido, o que nos traz uma proteção bastante importante sobre pressão de custos, mão de obra, entre outras coisas. Então, essa é a primeira. A segunda é para os novos lançamentos, a gente já faz a viabilidade do projeto considerando um novo cenário de custos, né? A despeito de a gente ter a proteção do PMG, os novos PMGs que a gente está assinando com as construtoras vêm com um custo um pouco mais alto e a gente se protege isso repassando o preço. Lembrando que a gente está no médio alto padrão para cima e a gente tem aqui alguma margem para trabalhar com o nosso cliente. Então, eu acho que a gestão de risco aqui se dá por esses dois motivos, né? Então, contrato de PMG bem estabelecido, geralmente com construtoras muito boas e que são nossos sócios, então tem um alinhamento no equity. O segundo, para novos lançamentos, é a gente entender muito bem o projeto, tomar muito cuidado e zelo para escolher a construtora e acertar o preço de venda também, para a gente não ficar muito pressionado aqui dentro de casa. Queria até colaborar, Léo. Acho que a gente pode falar também que o nosso Land Bank, ele nos ajudou muito nessa requalificação, né, de preço, nessa readequação de preço, porque, de novo, né, são projetos aí, terrenos bem localizados, e a gente consegue ter uma margem aí um pouquinho melhor de reprecificação. Acho que é isso. Próxima pergunta do Matheus Nogueira. Ele é analista de buy side da Vermont Investimentos. A última captação realizada no primeiro TRI será utilizada para o que exatamente? Reperfilamento dos valores vencidos no curto prazo ou espera-se que os trabalhos dos repasses nas próximas entregas tomem conta do trabalho? Matheus, obrigado mais uma vez. Acho que é uma pergunta bastante importante. Os 200 milhões, né? A gente fez a captação no final do primeiro trimestre no valor de 250 milhões de reais. 250. Esse valor ele entrou integralmente no caixa da companhia para a gente manutenção do caixa mínimo da companhia, fazer pagamento dos vencimentos no curto prazo e, consequentemente, alongando o perfil de vencimento da dívida corporativa. Boa parte dos recursos desses 250 milhões de reais que a gente captou foi para pagar a dívida e a gente está trocando uma dívida que estava vencendo agora no primeiro trimestre, no começo do segundo trimestre, por uma dívida que vence bullet em 5 anos e meio com um custo bastante competitivo. Então ele fez bastante, ele estrategicamente foi bastante importante para o alongamento do passivo financeiro da companhia. Então essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda, você falou aqui se os repasses vão dar conta do trabalho da geração de caixa da companhia. No call passado, não sei se teve a oportunidade de ouvir, a gente já tinha falado que não. Os repasses esse ano eles vão ser basicamente feitos para pagar a dívida sênior que a gente carrega nos projetos. Então, na hora que a gente termina o empreendimento, a gente vai pagar majoritariamente plano empresário, tá? Então, esse ano a gente vai ter uma desalavancagem sim no balanço da companhia, majoritariamente na linha de financiamento à produção, por conta da senioridade desse tipo de dívida, e a companhia aqui continua fazendo captações, rolagens, para que a gente consiga alongar o nosso perfil de dívida corporativa, tá? Então, deixando claro, a desalavancagem esse ano vem basicamente do plano empresário, os repasses que virão não serão suficientes para fazer frente ao D&A mais dívida corporativa vencendo, e para isso a gente está tomando de forma organizada novas dívidas com perfil mais longo para fazer frente aos vencimentos desse ano. Tá? Espero ter ficado claro aí. E também outra coisa, né, Léo, importante, né, deixar aqui claro que esses empreendimentos que nós estamos entregando esse ano, eles estão na sua média aí com 70% das unidades vendidas. Então, na sua grande maioria, a gente já tem volume de repasse que paga o plano empresário, só que, vamos dizer, né, o nosso resultado, o nosso lucro, ele depende das vendas dessas unidades. Então, é o que o Léo explicou. Primeiro vai se pagar o plano empresário, mas tem troco nesses empreendimentos que, à medida que a gente for vendendo, a gente vai reconhecendo isso e baixando nossa dívida corporativa. Próxima pergunta do Ernesto, analista de sell-side da Bravos. Ernesto, obrigado aí pela participação do call aí. Segunda pergunta, obrigado aí pela interação, tá?
Boa tarde, poderia aprofundar mais um pouco na linha de despesas financeiras desse primeiro trimestre? Podemos esperar que o valor nesse patamar daqui para frente? Ernesto, essa eu acho que é uma das dores das entregas, né? Então, até o final do ano passado, a gente tinha muita obra em andamento e, consequentemente, boa parte dos juros do plano empresário que a gente estava pagando estava capitalizando como estoque, né? É a partir do momento que que você entrega o empreendimento, a gente não tem mais entre aspas, o benefício de poder capitalizar esses juros. Então, todos esses empreendimentos que a gente entregou no primeiro trimestre, ele já para começar a despesa financeira desses projetos, sobretudo do SFH, ele já deixou de passar como custo capitalizado e passou como despesa financeira. Então, por isso que você bem interpretou aí, a gente teve um acréscimo importante na linha de despesa financeira, basicamente por conta disso. A gente deixou de ativar o custo do SFH por conta da entrega e passou a reconhecer diretamente na dívida como despesa financeira. Tá? Isso aqui é momentâneo, porque esses empreendimentos a gente entregou, a gente vai repassar e muito em breve a gente vai quitar esses planos empresários. Acontece que a gente vai ter novas entregas, de novo, vai ter juros de plano empresário, que vai deixar de ser capitalizado e que vai passar pela linha de despesas financeiras. Então, para esse ano, Ernesto, eu esperaria uma linha de despesa financeira mais gordinha do que a gente viu no ano passado, porque basicamente a gente estava capitalizando muito do custo financeiro como custo e não como despesa financeira. Espero que tenha ficado claro, tá? Pessoal, a gente está por aqui ainda. Se tiverem mais alguma pergunta, podem mandar aqui para a gente está à disposição para responder, tá? A gente vai aguardar mais aqui alguns instantes antes de encerrar o call. Bom, pessoal, Leonardo Piloto de novo aqui. A gente não teve mais nenhuma pergunta. A gente gostaria de agradecer aqui pela toda a participação de todos e pelas perguntas que todos os analistas e investidores fizeram. Passar a palavra para o Henry para finalizar aqui. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos aí que participaram dessa nossa conferência, meu muito obrigado. Queria agradecer também aqui o Marcelo, o Léo, a toda a equipe de RI e dizer que a gente está à disposição de todos vocês aí ao longo aí dos próximos meses para qualquer esclarecimento. Muito obrigado aí a todos. Isso aí, mais um call.